Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 7 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte para este QR Code. Já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. E é só apertar e enviar sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 18ª reunião extraordinária, vereadores aprovam em definitivo a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás dos estabelecimentos afetados pela pandemia. Parlamentares aprovam em turno único de votação projeto de lei da vereadora Débora Palermo, que inclui no calendário oficial do município de Campinas o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. Aprovada a moção da vereadora Guida Calisto, que apoia o Dia Mundial da Saúde. E você sabia que, em alguns casos, o valor pago no IPVA pode ser devolvido ao proprietário? Já já você confere se tem este direito. Bom, está chegando a Páscoa daqui 10 dias, hein? E na tradição cristã é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo. Para quem gosta de chocolate, é um excelente momento de aproveitar o doce nos ovos de Páscoa. E o repórter André Aranha, que não é bobo nem nada, está ao lado de uma chocolatier e vai nos mostrar o passo a passo de uma receita, os tipos, se esse ano está mais caro ou não. Então, André, seja bem-vindo, boa tarde. E já tô vendo na sua mão. Já ganhou um ovo de Páscoa, André? Ou é para mim? Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Ó, a Vanja gostou, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela. Bom, esse ovo de Páscoa aqui, ela fez, mas como você disse, vai fazer muita coisa aqui, vai mostrar pra gente como funciona, como não funciona. Tá chegando a Páscoa e certamente a venda, ela cresce muito nesse período. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês? Beleza, bom, a parada é a seguinte, né, Vanja? O chocolate tá mais caro, 40% mais caro com relação ao mesmo período do ano passado. Só que a expectativa é de que as vendas cresçam 36% nesse período, né? Com certeza, as vendas ainda estão fracas, mas a gente tem uma semana ainda da Páscoa, mais de uma semana. Então a intenção, a venda é crescer, realmente, né? O pessoal tá pensando, tá orçando valores, então a expectativa é grande, né? Eu tenho meus clientes fixos, né? Graças a Deus tenho os meus clientes, então eu tô com uma quantidade boa de venda. Bom, o pessoal certamente tá com água na boca, não é? Para saber como que vai ser, como que... É só comer um chocolatinho, ó. Então, exatamente. Já vou querer experimentar um desse aí, tá bom? Tudo bem, pode comer. Pode ser ou não? Claro que pode. Quer agora? Não. Não, depois? Depois do almoço? Antes. Não, um pouquinho antes. Tudo bem? Tudo bom. Bom, é o seguinte, a gente já inclusive viu, Gabriel, teve a oportunidade de entrevistar a Vanja no quadro Se Liga na Profissão, não é? Verdade. Tá lembrado ou não? Com certeza. Você falou sobre a profissão de chocolatier e tudo mais. As dificuldades, né? Os desafios, como tá o mercado, né? Como começou. Então, lembra pra gente, antes de você fazer, não é? Esse chocolate que eu, particularmente, também já tô com muita vontade de comer. Que já comeu também, já experimentou quando você fez a outra reportagem, tá né? Me dando, né, não, Vanja? Mas aí você tem Até o nosso Cinegra aqui, o Cristiano. Ele não veio na época. Você tá falando do Se Liga na Profissão. Eu tô imaginando que é antes do programa. Tá vendo como pega as pessoas? É desse jeito. Como que você se interessou por esse... Bom, na realidade eu comecei a trabalhar com chocolate, que na época meu filho estudava, precisava se formar. Ele queria participar da festa de formatura e eram uns tempos muito difíceis, não
tão difícil quanto hoje, mas, né? E para poder aumentar um pouquinho a minha renda, eu resolvi fazer cursos de bombons. Comecei a trabalhar com bombons. E desses bombons surgiu na época também a trufa, né? Um chocolate trufa. E eu fui fazer o curso e comecei a trabalhar com o chocolate trufa. Bom, eu te fiz essa pergunta justamente porque tem gente que vai querer fazer o ovo em casa, economizar um dinheirinho e tudo mais. Sim. Dá para explicar o passo a passo Com aí certeza, pra gente? tranquilo. Ao vivo? Ao vivo, vamos lá. Bom, vamos começar? lá. O que então a gente vai Então tá. fazer? Bom, a gente primeiro- não. A senhora, né? Tá bom. Ela ficou brava, Não, viu, Gabriel Castro? Que eu cheguei chamando a senhora. Senhora, Falou, pelo amor de Deus. Eu falei, senhora. não, dona Vanja, é um respeito, né? Então, vamos lá. Bom, continua com a senhora com todo o respeito. Né? Aí eu vou ficar sem chocolate, né? Vou falar você, tá bom? Então tá bom, agora você ganha. Então tá bom, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar com o chocolate, vai derreter o chocolate. Tem vários tipos de derretimento, tá? Você pode derreter no micro-ondas, você pode derreter em banho-maria, né? E eu derreto no micro-ondas, tá bom? Então eu vou levar o micro-ondas para derreter. Normalmente o chocolate, quando a gente trabalha ele na temperagem, que é no tablado, que é no mármore, na pedra, a gente derrete a 45 graus. E depois a gente vem resfriando o chocolate ao leite até chegar a 28 graus. Então tem todo esse processo. Tem todo esse processo. Só que hoje tem muitas técnicas para isso, tá? Hoje eu vou trabalhar no derretimento de 34 graus, que eu não preciso dar a refriagem no tablado, na pedra. Entendi. Até a gente estava conversando antes, não é? Foi uma pergunta na redação da Mirna Abreu, antes de eu vir para cá. Antes o pessoal, não é? Fazia temperado e tal. Não, hoje muitos fazem até hoje. continuam né? fazendo, mas Continuam. também muita gente não faz mais. Eu também faço. Quando eu vou derreter 2 quilos de uma vez só, eu trabalho no mármore. Mas no mudou um tablado. pouco isso ou não? Mudou, porque daí o que acontece? Tá. Quando você vai derreter pouca quantidade, até 1 quilo, eu derreto a 34 graus e não dou a temperagem na pedra. Porém, eu não posso chegar a colocar no micro-ondas 34 graus. Olha só a dica. Eu tenho o micro-ondas, jogar na potência 4 ou 40, para quem tem 40, e derreter de 10 em 10 segundos, tá? Vamos lá então. Vamos lá, então vou levar. No meu caso, que eu já sei mais ou menos, eu vou jogar uma quantidade maior de minutos, tá bom? De segundos. Então eu vou na potência 4. Potência 4. Ou 40, para quem tem 40 no micro-ondas, tá? E vou derreter a 50 segundos, tá bom? Tá, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Vai sair derretido? Não vai Não sair. vai? Não vai sair derretido. Vai sair um pouco molinho só. Nem um pouco Nem mais. um pouco molinho? É mesmo? Porque se eu jogar, como eu estou trabalhando na 34 graus, eu não posso queimar a gordura desse chocolate, entendeu? Então eu vou trabalhar com ele para poder eu não fazer a temperagem no... Ô Vanja, para que serve esse primeiro passo aí? O derretimento? Isso. Para mim poder... como é que eu vou falar para você? Porque a Derreter primeira... os cristais, que é o tá. cacau, que é a manteiga, né? Para poder ele indo dando a consistência de chocolate para me trabalhar entendi. na forma ou qualquer forma que eu for trabalhar, tá vendo? E essa forma aqui, o pessoal compra pronto já? Sim, tem uma fazer. empresa que vende. Aí você vai nessas lojas de confeitaria. Posso ver? Pode, claro. Ela é 3 partes. Pode pegar. Hoje é mais fácil fazer ovos, né, gente? Porque antigamente você tinha uma forma, você enchia de chocolate, batia, Pronto. levava para geladeira, voltava, enchia de novo, batia, Era um levava para trampo. geladeira 4 vezes. Nossa. Para dar aquela casquinha dura, mais hoje, grossinha. como faz? Hoje você vai ver. Vamos lá? Vamos aguardar. Vamos lá então, O Vanja. chocolate não derreteu. Olha, não derreteu Tá aqui, gente, mesmo. ó. Não derreteu, ó. Mostra para o Cristiano e para todo mundo que está assistindo Tá a gente. Um chocolatinho aqui, hein, Olha Vanja? aí, ó, não vai pegar não. Não, tranquilo. Ó, não derreteu, o chocolate tá inteirinho ainda. Eu joguei Coisa. em 50 segundos. Ele não derreteu, mas eu preciso dele. Então, Vamos lá. micro-ondas. De novo na potência 4.
Então repete o processo. Repete potência 40, porém, eu vou jogar em 40 segundos. Eu vou diminuir tá 10 vendo? segundos. Quantas vezes foi isso? Até eu ver que ele derreteu. Até eu ver que ele deu entendi. os 34 graus. Então pode ser que tenha uma terceira vez que vai pro... Pode ter uma quarta também. Uma quinta. Aí acho que não, mas uma quarta vez, porque eu vou derretendo ele, Tá. né, devagarinho. Porque você tem que derreter devagarinho. Se você jogar direto na potência 40 um minuto, você já queimou os cristais dele, a manteiga de cacau. Esse é o segredo, Aí então. ele já não dá mais o E ponto muita de gente chocolate. erro, Como né? é? O que acontece? Se você for direto e queimar a manteiga de cacau, você já não consegue mais trabalhar com ele em forma. Você consegue, você vai pôr ele na forma, vai levar pra Esse é um geladeira, macete. mas ele não vai sair da forma depois. Vai ficar aí. Vai ficar. Então tá, então vamos lá. Agora Aí, vocês numa- vão ver. Já Ele tá, já tá comeu, derretendo um pouco, mas vai precisar pouco, voltar, né? tá vendo, ó? Então eu vou mexer um pouquinho pra mim Senhor! e vou voltar pro micro-ondas. É fácil, gente? Não, é mão de obra? É, mas é uma delícia, né? Agora vai 30 segundos, vai ficar aí. Isso, vou na 30 potência mesmo? 4 de novo. Sempre a potência é 4 ou Sim, 40. tá. E eu derreti 40 segundos, vou no 30 Uhum. segundos, tá bom? Provavelmente já... Não, Não? não. Será Bom, que ele vai derreter Você agora? viu que eu entendo pra caramba, então. Tá aprendendo. bastante Quer fazer um chocolate. curso? Eu dou curso de chocolate também, Boa. né? Dúvida. Né? Ó, então é o seguinte, eu pus na potência 30, tá? Eu acho que é muito, tá? Mas eu tô com pouco chocolate aqui. Se você tem eu tô com 300 gramas de chocolate. Tá. Se você tiver mais, então eu tiro do micro-ondas, ó, eu parei em 14 segundos. Dá Olha uma aqui, ó, mexidinha. ele derreteu. Ah, tá. Aí eu vou mexer, Eu posso fechar aqui? pode, ó. Agora o que eu vou fazer? Pois não. Qual é a temperatura desse chocolate? Você sabe? Não. Nem eu. Então nós vamos pegar o termômetro. Vamos pegar um termômetro. Esse é o termômetro caneta que o pessoal costuma usar. Muito bom, eu gosto muito dele. Prefiro esse do que o digital, que você vai por cima. Mas qual que é a finalidade de medir a temperatura? Eu não preciso chegar nos 34 graus? Sim. Então, se eu passar dos 34 graus, eu Aí tenho que você- derreter a 45 e esfriar na Ah, mesa. entendi. Então eu preciso que esse chocolate não Olha passe só, de gente. 34 graus. Vão prestando atenção aí, Tá. todo mundo que está acompanhando vai prestando atenção. Então vamos lá. Bom, olha, vamos pôr. Nós estamos com 24,8 aqui dentro. Agora nós vamos pôr aqui, ó. A hora que o termômetro parar, ele vai me dizer qual é a temperatura desse chocolate. Nossa, eu não tenho nem ideia. Se ele chegar 33,8, 33, eu já posso trabalhar com ele porque a manteiga de cacau eu já fiz o que eu queria com ela, Tá. tá? Não queimei, não derreti. Ó, então eu coloquei a última vez, pela terceira vez, não foi? Uhum. Eu coloquei na potência 30, na potência 40, Mais 30 desculpa. segundos. 30 segundos, só que eu não usei 30 segundos, eu usei menos de 30 segundos. 16. 16. Eu já cheguei na minha temperatura Ideal. ideal, Perfeito. 34 graus, tá bom? Então, agora nós vamos tirar. Mexer bem. Por quê? Ele tá na temperatura ideal, mas ainda tá com alguns pedacinhos de chocolate, você tá vendo? Então, agora a gente vai trabalhar Dá com aquela ele mexida no capricho No pra ficar capricho. 100%. pra ficar sem... Ó, gente, isso é muito bom, né? Ô, Vanja, enquanto isso, o Gabriel Castro tem uma pergunta pra você, enquanto você vai mostrando pra gente aqui também. Pois Pode não, falar. Gabriel? Estamos aprendendo bastante aqui, acompanhando todas as temperaturas, os tempos. Vanja, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia. E qual foi o ovo de Páscoa mais inusitado que você já fez e as dificuldades? Você recebe muitos pedidos? Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada, viu, pelo convite novamente. Fico muito feliz com isso. Olha, ovo inusitado eu nunca fiz. Os meus ovos sempre foram os recheados, eles chamam de recheados ou trufados, mas eu já fiz ovo de pão de mel, eu já fiz de bolo de cenoura, mas nenhum inusitado. Ovo de bolo de cenoura? Oh, Ah, então esse é inusitado até, pô. mas O pessoal não imagina que exista um ovo de bolo de cenoura. Gente, eu, particularmente, nunca vi. existe o ovo de Páscoa do jeito que você quiser fazer. Por exemplo, você tá com a casquinha na mão, você pode rechear de bolo de cenoura. O bolo de cenoura, o brigadeiro em cima. Aí vai dar criatividade. Vai dar criatividade. Pão de mel, você pode fazer. Mas é sempre só doce? Essa é uma pergunta até boba, mas enfim, vai que, né? Esse ovo de Páscoa é só doce. Esse ano tá tendo as inovações no mercado de ovo de Páscoa salgado. Ah, é? Mas eu não gosto, não. Eu sou confeiteira da parte doce, né? Mas Nossa, não, tá vendo? tem, mas tá tendo agora. Eu até vi uma matéria esse tempo atrás de uma pessoa fazendo coxinha de ovo de Páscoa. Então minha pergunta não foi tão fora da casinha. Não, o assim. pessoal tá inovando. A criatividade está muito além do que a gente possa imaginar. E você pode fazer também ele vários formatos. Você pode fazer o formato de coração. Você pode fazer o formato de coelho, uma forma de ovo de coelho. Você pode fazer uma barquinha. Tem vários tipos de você fazer ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, ele é só redondo? Ele é só assim? Não. Não, gente. Cada um faz do jeito que precisar. Você quer um ovo de Páscoa de um time de futebol? A gente pode fazer. Basta eu achar a forminha. E aí, vamos dar sequência então? Vamos, então tá. Então aqui, ó, já tá prontinho, tá na temperatura, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a forma, ela é de silicone de 3 partes, tá bom? E vamos jogar esse derretimento aqui, tá? Ai, não peguei a... Nossa, desculpa aí, gente. Não, tá tranquilo. Tá. E o que eu faço? Eu vou jogar isso do jeito... Eu pus o apoio para não ficar torto. Olha só que Então, eu vou... orientação importante, hein? E tudo que boa eu dica. faço, como eu comercializo, tudo que eu faço vai na balança, tá bom? Tá. Então, se eu pôr na balança, concorda que ele vai ficar, olha... Meio né, bambo, meio hein? bambo. Aí uma hora vai dar um peso, depois vai dar outro. Então tá. Coloca a forminha que você tem sobre um tapoeira, uma bacia, um recipiente, tá? Você leva pra balança e você tara ela, porque você tem aqui 114 gramas. Perfeito. Mas eu não quero 114 gramas, eu quero 240 gramas nessa casca. Então eu vou tarar a balança, que muita gente não sabe fazer isso, trabalhar com balança, tá? E eu quero nessa casca 240 gramas, tá? Então eu venho aqui 240. e vou até completar 240 gramas. Então você vai... Ó, vou jogar aqui. Entendi. Fica de olho aí, né? Até dar Fica de olho até dar 240 gramas. Perfeito, Olha lá, perfeito. já tá vendo? Uhum. 240 gramas. Dá uma batida. Eu Passou 2. tô aprendendo, Tá viu, bom? Vanja? Aí você... E o pessoal de casa certamente também, Também, né? Tá. também. Aí você tirou, dá uma batida Uma para batidinha. tirar. Dá uma batidinha. E aí a gente vem com a outra parte, tá? A parte de silicone. E vamos colocar aqui, buraquinho com buraquinho. Não põe fora que não vai dar certo. E vamos encher tudo ela, ó. Bacana. A gente Tá só vendo? vê os ovos prontos, né? Só ver Olha os ovos só. prontos. Rapaz, que legal. Tá vendo? Com esse Vontade de trabalho... Estraga seu ovo. O que você vai fazer nele? Eu achei que você fosse oferecer um chocolatinho pra mim aí. Claro, com certeza. Mas eu pensei que você fosse comer depois do almoço, né? Mas e o Cristiano também? E quem é Cristiano, nosso repórter Mas cinematográfico? claro, né? Então tá bom. Então a gente já passa pra ele aqui, ó, que beleza, ó. Experimenta aí, vê se tá bom. Aê, boa. Então tá aqui o ovo pronto. A casca do ovo pronto. Nós vamos pegar essa casca e vamos levar por 20 segundos na geladeira. Delícia, hein? Bom, não é? Bom.
E a gente vai levar para a geladeira para ele cristalizar. E a hora que ele secar, cristalizar, a gente monta o ovo. Bom, então tá pronto o ovo. Lembrando que eu fiz uma parte. Para fazer um ovo de colher, você vai usar uma parte, que é essa aqui. Se você quer fazer o ovo tradicional, que é aquelas duas partes, uns fazem recheado, outros fazem só com bombons, você tem que fazer a outra parte também com chocolate. Entendi. Para ficar aquele ovo completo, né? O ovo tradicional que todo mundo conhece de mercado. Ah, tá. Então nós vamos levar para a geladeira, que depois eu faço outra parte. Bom, e depois, inclusive, né, Vanja, a gente vai voltar aqui para você mostrar como embalam o ovo, né? Com certeza. A gente Combinado? tem que fazer completo, né? Vamos deixar ele bonitinho assim. Quantos ovos, mais ou menos, nessa época do ano você faz por dia? Olha... Quando tá chegando a Páscoa e tudo mais, que o pessoal tá, Vanja, quero esse, quero aquele e tal. Quantos ovos, mais ou menos? Se eu for falar, você vai assustar, porque eu não trabalho só com ovos, eu trabalho com a casca dele. Eu vendo só a casca do ovos. Para quem não sabe fazer o derretimento, para quem não sabe fazer a temperagem, eu vendo a casca do ovo para a pessoa montar. Então eu devo fazer uns 100 e pouco por dia. Jura? Faço. Porque eu trabalho com as cascas, daí tem pedido das cascas, tem pedido de ovos. Que horas começa a trabalhar? Olha, eu começo a trabalhar, eu começo a trabalhar na parte da tarde. Então... Mas eu paro 3, 4 horas da manhã. O pessoal fala, então beleza, né? Começa a trabalhar à tarde, dá pra dormir até meio-dia, começa a trabalhar à tarde, às 2 e acaba às 7 da noite. Não, aí acaba às 4 da matina. Eu trabalho até 3, 4 horas da manhã, porque a noite é o horário mais tranquilo. Com esse tempo que nós estamos muito quente, muito calor... Não dá, mesmo com o ar-condicionado ligado, não tem condições. Eu acho. Então, o que eu faço? Eu começo a trabalhar depois das 2 horas, né? E começo a fazer recheio, bombons. E depois, o sol abaixa, eu começo com a montagem dos ovos. Aí eu vou até... Bom, vamos lá. Quanto tempo ele vai ficar na geladeira? 20 segundos. 20 segundos. Então, a Vanja vai até a geladeira, mostrar pra gente ali. Geladeira, não freezer. Geladeira. Isso tem que deixar claro, né? Claro. Porque às vezes o pessoal imagina que o ovo é bem durinho, né? Não, geladeira e não freezer. Mas tem que deixar quanto tempo que você falou? Eu falei 20 segundos, mas não é não, gente. 20 minutos. E, talvez, aí eu vou mostrar pra vocês a hora que ele a gente vai voltar aqui no Câmara Notícia. Vou voltar agora pro Gabriel, né? Tem muita notícia para dar. Então vamos esperar ele na geladeira. Daqui a 20 minutos, Vamos 25. marcar o tempo que ele ficou para o pessoal saber certinho. Que horas são aí, Cristiano? 12h25. Ih, pessoal, bom, eu vou perguntar pro Gabriel Castro. Que horas são aí, Gabriel Castro? 12h23 agora, André Aranha. Então eu já agradeço essa sua primeira participação aqui no nosso Câmara Notícia. A Vanja também. Acompanhamos o passo a passo, muitas informações aí, muito bacana acompanhar. E já eu aciono vocês novamente aí pra gente conferir nessa segunda entrada como é que ficou esse ovo aí. Combinado então? Muito obrigado, André Aranha. Obrigado também a Vanja participando aqui do nosso Câmara Notícia, mostrando aí pra gente, né? Como é que é a montagem de um ovo de Páscoa, já que tá chegando daqui 10 dias a gente tem a Páscoa e aí a gente vai acompanhar então daqui a pouco como é que ficou então este ovo de Páscoa. Eu vou acionar o nosso André Aranha daqui a pouco. Enquanto isso, olha só, nem todo mundo sabe, mas em alguns casos o valor pago pelo IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, pode ser devolvido ao proprietário. A reportagem é da Mariana Meira, que nos explica mais. O direito de receber de volta o valor pago do IPVA só ocorre em casos desagradáveis, roubo ou furto do veículo, mas muita gente desconhece esse benefício. Embora a legislação já exista há algum tempo, o cidadão ele acaba se deparando e tendo conhecimento dessa possibilidade de restituição só quando se encontra naquela situação elencada na legislação de furto ou roubo do veículo. Então, muitas pessoas de fato desconhecem
esse regramento e essa possibilidade de restituição até que se encontre numa situação como essa. E olha que a restituição aos donos dos veículos roubados ou furtados é prevista por lei desde 2008 aqui no estado de São Paulo. Só em Campinas, 1.321 motoristas poderão receber este valor de volta em 2022, só que ele não é integral, e sim proporcional à data em que ocorreu o crime. Se houve o furto do veículo em julho de 2021 e o contribuinte ele já fez o pagamento integral do IPVA, então ele vai ter direito à restituição proporcional desse valor. No caso, metade do valor, 6/12 do valor pago de imposto. Na situação de o veículo, isso é importante lembrar, de o veículo ser recuperado no ano calendário, o valor também do IPVA ele será pago proporcionalmente. O advogado explica que a única exigência para que o benefício seja devolvido à conta do contribuinte é que ele tenha registrado o boletim de ocorrência do roubo ou do furto do veículo. A partir desse documento, tudo acontece automaticamente. A Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, fazem um cruzamento de dados e, por essa razão, a restituição, no caso de furto ou roubo, ela é automática, não precisando o contribuinte ter providência alguma nesse sentido. Se ele quiser acompanhar o valor a ser restituído, bem como a data de pagamento, ele pode se dirigir ao portal da Secretaria da Fazenda, na aba IPVA, e lá com o Renavan do veículo e com o boletim de ocorrência, ele pode consultar o valor exato da restituição, bem como a data em que esse valor será disponibilizado. Apenas é preciso se atentar ao cronograma de liberação do dinheiro, que também depende de quando ocorreu o crime. São em 4 lotes, entre abril e maio, de acordo com o trimestre em que o veículo foi furtado ou roubado. Então, se o furto ou roubo ocorreu no primeiro semestre de 2021, o pagamento será na primeira quinzena de abril e assim por diante até o final de maio e o 4º trimestre. 12h27, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 18ª reunião extraordinária. Então, Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E ontem a reunião extraordinária já começou com um tema muito importante para a cidade, a saúde. Vários parlamentares falaram do uso e das respostas que têm tido utilizando nesta área aqui em Campinas, 2 ferramentas importantes: requerimentos e indicações. Acompanhe. Respostas não só se foram ou não executados, mas de sua viabilidade, se há recursos ou se não há, porque se não há, nós podemos, inclusive, buscar articular emendas parlamentares para poder executar esses serviços, previsões e prazos, mas geralmente nós não temos essas respostas. E o que nós temos percebido que o requerimento que cobre informações é que eles têm recebido respostas, vamos dizer assim, muito frágeis, inclusive. E as indicações, nós sequer temos as respostas. Então, acho que nós precisamos pensar em como aprimorar esse instrumento. Eu gostaria que o prefeito Dário colocasse aí o seu secretário, as pessoas, para dar uma andada nos postos de saúde, porque os postos de saúde está diferente do que as pessoas falam. As pessoas estão indo nos postos de saúde, estão sendo mal atendidas, não está tendo médico. Eu tive aí visitando 2 postos de saúde, onde eu escutei a população, onde eu escutei também as pessoas que trabalham no posto de saúde, mas quando você ouve a população, você vê que é o contrário. As pessoas falam uma coisa e você vai lá e ouve a população, aquelas pessoas que estão ali esperando, que depende do posto de saúde, que depende de uma consulta, é totalmente diferente. Infelizmente, as respostas que têm vindo do secretariado, seja de indicação, seja de requerimento, são incompletas. E chegando agora no que falou o vereador Carlinhos Camelô, eu falei para o prefeito tem que colocar a equipe de saúde para trabalhar, principalmente nos centros de saúde, porque a epidemia já deu uma amenizada,
de 90% consideravelmente a epidemia de Covid-19. De primeiro não estava atendendo, porque para não pegar Covid, aquele negócio todo, os crônicos não estavam sendo atendidos. Mas hoje não tem mais desculpa. Realmente a Câmara tem que se posicionar, é nosso papel representar a população, e quando está tendo problema, nós temos que levar até o prefeito as imperfeições que estão ocorrendo dentro de uma secretaria extremamente importante aqui do município de Campinas. E Mirna Abreu, outro assunto que foi pauta da 18ª reunião extraordinária, mais um aumento na taxa que é cobrado da energia elétrica. A gente teve o anúncio na última terça-feira justamente desse reajuste na tarifa de 13,8% para os consumidores residenciais, no nosso caso aqui da nossa região, da CPFL Paulista. As novas taxas de cobrança foram aprovadas em uma reunião da direção colegiada da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e passa a valer a partir da próxima semana. A vereadora Guida Calisto protestou contra esse novo aumento durante o comunicado de vereadores. O ANEEL autorizou esse aumento para o dia 8. A média desse aumento vai ser em torno de 14,97%, né, que aí atinge os consumidores tanto residenciais, os de alta tensão e de baixa tensão. E a ANEEL vem com a mesma conversa, dizer que está atualizando a tabela de acordo com os custos, né, de acordo aí com os gastos, e que no último período da pandemia não se teve. E a gente sabe muito bem que isso é mentira, né? Até porque o povo brasileiro continua sofrendo com desemprego, continua sofrendo com muita situação de fome, de vulnerabilidade, né, com uma crise econômica que atinge muito as famílias, e nenhum de nós, da população, tiveram esse tipo de aumento repassado nos seus salários. E aí vem, mais uma vez, né, a CPFL, que inclusive tem prestado serviços aqui na nossa cidade de forma muito ruim. Nós sabemos que temos ruas locais, que temos fornecimento de iluminação pública muito precária, que coloca em risco, inclusive, a vida das mulheres, e mesmo assim o consumidor vai ter que pagar por mais um aumento. Além dessas discussões, nós tivemos as votações dos projetos que estavam em pauta. E quando a gente fala aí nos projetos da 18ª reunião extraordinária, a gente lembra que o resultado, e se foi aprovado, se não foi, se foi retirado, está lá no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o campinas.sp.leg.br. Na manhã desta quarta-feira, os vereadores votaram de forma definitiva o projeto de lei complementar que prorroga as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento de bares, restaurantes, academias, clubes sociais e esportivos, igrejas e templos religiosos afetados pela pandemia da Covid-19. O vereador Paulo Gaspar, que protocolou uma emenda à matéria, que é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, falou dos objetivos da emenda apresentada por ele. E aí sugerimos uma emenda no seu projeto, presidente, para ampliar um pouco aí os setores que serão beneficiados com a ampliação do prazo de renovação dos alvarás. No caso do seu PL, tem os bares, restaurantes, clubes, academias e igrejas, basicamente. Nós estamos solicitando ampliação também para salões de beleza, barbearia, comércio e escritórios e serviços, né? Então, a gente gostaria de contar com o apoio do presidente, dos colegas, para que a gente pudesse ampliar os setores beneficiados pelo seu PL. E o presidente lembrou o que o motivou a fazer essa proposta e também pediu apoio dos colegas. Acho que a tua emenda vem de muito bom alcance, entendeu? Quero parabenizá-lo também por essa emenda. Acho que, primeiramente, eu fiz esse projeto devido à pandemia, quando estavam lá em muito mais frequência, né, a contaminação do que agora, mas que a gente tinha no Departamento de Urbanismo, na Secretaria de Urbanismo, muitos funcionários em casa por conta da pandemia, que pegou o Covid-19,
A própria secretária Carol Baracá disse que tinha 45 funcionários afastados por problema de Covid e nada mais justo de ampliar o prazo a partir do momento que vence o alvará desses estabelecimentos, para que não sofresse atraso ou multa por parte da Secretaria de Urbanismo por conta da falta de funcionário que tinha naquele momento, e ainda tem. Eu ainda estive conversando com ela ontem, ainda tem muitos funcionários com esse tipo de problema, e outros também. Então, por isso, eu peço aí o apoio de todos os vereadores na aprovação desse projeto, também na emenda do vereador Paulo Gaspar. Com a aprovação do projeto e também da emenda, agora a proposta segue para a sanção do prefeito. Se ela for, então, sancionada, como o texto enviado da Câmara, vai se tornar lei. E Mirna Abreu, outro projeto que foi aprovado foi da vereadora Débora Palermo para a inclusão de um dia no calendário oficial do município. Essa aprovação foi em turno único. Quando se fala em datas comemorativas, o rito aqui da Câmara Municipal é que haja apenas uma discussão. A ideia é que a gente inclua no calendário oficial do município de Campinas o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. A gente lembra que a data de 12 de junho já é lembrada para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate a essa violação dos direitos da criança e do adolescente, como lembrou a vereadora, apresentando números de casos de trabalho infantil aqui em Campinas. 62% dos casos são crianças com menos de 11 anos. Então, nós estamos falando de crianças mesmo, crianças bem pequenas. 32% desses casos em semáforos. 26% em panfletagem, ganhando R$10 por dia para ficar naquele sol escaldante, entregando bilhetinho, panfleto em sinaleiros, né, em cruzamentos de rua. 14% em mendicância. Então, são números e uma estatística muito triste para a nossa cidade, terrível, né? Uma cidade como Campinas não pode aceitar esse tipo de trabalho. Eu vou também falar os artigos do ECA que falam sobre o trabalho infantil, porque muita gente desconhece, né? Para que as pessoas saibam o que pode, o que não pode, e denunciem, né? Quando encontrar crianças, adolescentes em situação de trabalho infantil, em exploração, na verdade, né? Porque só podem trabalhar em condição de aprendiz, né? Em condição de aprendiz. Não, mesmo ganhando salário, o Estatuto fala que é em condição de aprendiz. E Mirna Abreu, hoje é dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. É um dia importante para a reflexão desse tema, inclusive relacionado a políticas públicas para a saúde. A gente lembra que a data foi criada pela Organização Mundial da Saúde, momento em que questões sérias devem ser debatidas em municípios, estados e também pelos governos aí de todo o mundo. Na Câmara, os vereadores aprovaram uma moção de autoria da vereadora Guida Calisto, que apoia o Dia Mundial da Saúde. A gente estamos passando, né, por mais de 2 anos nesse período de pandemia, e os movimentos sociais como um todo têm sempre reivindicado mais recursos para a saúde, para poder garantir o atendimento à população, principalmente porque estamos numa situação de crise econômica, de agravamento das condições de vida do povo brasileiro, falta de emprego, uma população aí atingida fortemente pela fome, pela miséria, né? E a saúde pública, ela precisa ter esse olhar dos governantes, principalmente para poder garantir que a população tenha acesso. Então, e também para que a gente possa ter uma maior humanização na saúde e no atendimento à nossa população tão sofrida. Isso já foi debate, né, no início dessa sessão, essa questão também da humanização, e é por isso que a gente apresenta essa moção, né? Os trabalhadores, de certo modo, estafados, cumprindo a jornada, às vezes desenvolvendo funções dupla, tripla, e sobrecarregados.
Então, a gente faz esta celebração do Dia Mundial da Saúde, reconhecendo o esforço dos trabalhadores da saúde nesta pandemia que não foi fácil. Então, eles também são seres humanos, também têm os seus problemas, a gente precisa reconhecer isso. Agora, como já foi também mencionado no início da sessão, é preciso a coragem da gestão em tomar medidas. Há situações em que precisa de remanejar os funcionários, precisa de correção, a gestão precisa estar presente. Então, esse Dia Mundial da Saúde é justamente para a gente lembrar como que a saúde pública faz a diferença na vida de milhares, milhões de pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, quando a gente faz a defesa, do Sistema Único de Saúde, é justamente para dizer que todas as pessoas têm o direito de ter acesso, porque isso é um direito garantido na nossa Constituição. E, Gabriel, falando em saúde, nesta semana o presidente da Câmara anunciou que novamente está na luta contra um câncer. O parlamentar já venceu outros momentos da doença em 2010 e 2017. E ontem, durante a reunião extraordinária, Zé Carlos agradeceu o apoio que tem recebido. Eu quero, nesse momento, fazer um agradecimento especial a todos que se manifestaram, milhares de pessoas que eu venho recebendo das minhas redes sociais por conta do que eu falei aqui, da minha não vou falar doença, da minha infecção, que é a volta de um câncer prostático que apareceu. Eu tenho uma família maravilhosa, que sempre me apoiou em todos os momentos da minha vida, todos, que eu já passei por isso 2 vezes, e tenho um monte de amigos, familiares, fazendo corrente de oração para a nossa melhora na saúde. Eu quero dizer a todos vocês, meus amigos, vereadores, vereadoras, que mandaram também suas mensagens de apoio, de melhoras. Eu quero dizer para vocês que eu estou bem, muito bem, não sinto nada, absolutamente nada, porque a gente pegou essa doença no início, no começo. Ainda não existe nenhum tipo de tumor, entendeu? Mas já iremos iniciar o tratamento essa semana, mas eu tenho que fazer esse agradecimento a todos. A gente torce para a plena recuperação aqui do presidente da Câmara de Campinas. Mirna Abreu, vamos à agenda aqui da Câmara de Campinas, porque amanhã, sexta-feira, nós temos reuniões. Nós temos 3 audiências públicas que acontecem uma na sequência da outra, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. As audiências serão conduzidas pela Comissão de Constituição e Legalidade. Logo às 9 da manhã, a discussão é do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da realização de eventos em Campinas. Na sequência, nós temos um projeto também de autoria do Executivo, que trata da redenominação e da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. E logo depois, ainda um projeto do prefeito que trata de alteração de leis que fala sobre a FUMEC, a Fundação Municipal para Educação Comunitária. A gente lembra que como essas reuniões acontecem pelo sistema de deliberação remota, a participação popular do público pode acontecer através do site da Câmara, que é o www.campinas.sp.leg.br. Lá tem um formulário na hora da audiência em que as pessoas podem colocar as suas ponderações e também seus questionamentos, ou através do WhatsApp, que é destinado às audiências públicas, que é o 19-3736-1397. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas notícias do Legislativo. Só repercutir com você rapidamente nas notícias da Metrópole de Campinas a taxa de ocupação de leitos de UTI infantil, porque preocupa, está acima dos 90%. Sim, 92,7%. A gente lembra que nós temos 96 leitos de UTI infantil aqui na cidade, e dos quais 89 estão ocupados. No SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, que nós temos a UTI infantil, 29 leitos, todos ocupados.
Lá na pediatria da Unicamp, 20 leitos, 19 ocupados, e o respiro vem um pouquinho, olha, por conta da rede particular, 47 leitos e 41 ocupados. Temos ainda 59 crianças internadas em leitos de enfermaria e outras 2 estão sendo assistidas em pronto-socorros e aguardando vaga para serem internadas em leitos de enfermaria. E ainda, Gabriel, na última sexta-feira, 1º de abril, Campinas registrou a morte de um bebê de 11 meses que tinha outras comorbidades e faleceu devido à Covid-19. Uma preocupação neste momento com a rede infantil, né, acima dos 90%, quando a gente fala da síndrome respiratória aguda grave. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, por essa notícia da Metrópole de Campinas, e até amanhã com mais informações da Metrópole de Campinas e também do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Até amanhã, e a gente lembra que amanhã o Câmara Notícia chega um pouco depois das 3 audiências públicas que acontecem a partir das 9 horas da manhã. Combinado então, até lá. 12h46 agora, vamos acionar novamente o André Aranha, que segue ao lado da Vanja Lodge Chocolatier. A Páscoa está chegando, em 10 dias, então estamos mostrando aí a preparação para esse dia em que milhões de brasileiros celebram com troca de chocolates. André Aranha, seja bem-vindo. Aquele prazo já esgotou, viu, dos 20 minutos que você pediu. A gente quer saber, esse ovo aí ficou na geladeira, deu certo? Pois é, vamos saber da Vanja aqui, né, Gabriel? Porque tá todo mundo com água na boca, tá todo mundo querendo saber como ficou o ovo, se ficou pronto. E esse prazo aí de 20 minutos deu certinho, Vanja? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Com certeza. Aqui, ó. Ele já tá aqui, então? Já tá aqui. Já buscou na geladeira? Boa. Eu vou mostrar pra vocês. Se vocês perceberem, ele tá opaco. Quando nós colocamos, ele tava marronzinho, né? Quando ele fica opaco, é que você já pode desenformar ele, tá? Então, tira essa parte. Nós vamos tirar o silicone com todo cuidado. É um silicone aí. Então. As sobras, reserva e derrete de novo, utiliza para bombons, trufas, tá bom? Ou mesmo novamente fazer os ovos. Dá para aproveitar então, né, Vanja? Dá para aproveitar, que sim. Essa só... comer também, sabe? Boa. Então tá aqui, ó, o ovo que foi pra geladeira, nós tiramos o silicone. Bom demais, hein? Como que eu sei que ele tá bom? Ele tá opaco, tá vendo? Então é só fazer isso que ele vai sair. Olha só. E aqui tá a casca do ovo. Mas tem que ter um certo cuidado quando pega e tal, porque senão... não faça isso. No meu caso, eu já tenho muita experiência, então você põe em cima da mesa, e com cuidado você solta, e aqui tá ele. Bom, e agora, como que faz para embalar? Você vai mostrar pra gente, o pessoal que tá em casa, que tem curiosidade? Eu vou embalar um outro, porque o que eu costumo fazer? Quando eu desenformo ele, eu deixo ele secar um pouquinho, porque ele tá meio úmido da geladeira. Se eu ficar mexendo muito, ele vai manchar, vai perder o brilho, tá? Então eu vou voltar ele pra cá e vou embalar um pra vocês. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pôr ele aqui. Só tirar esse chocolate um pouquinho. Bom, então nós vamos embalar ele no papel chumbo. Isso aqui é um papel chumbo, são várias cores que você compra. Tem várias cores, tá? Como eu vou embalar um de 350 gramas, eu corto o papel na metade da metade. Venho com ele aqui. Venho com a casca do ovo. E embalo. Lembrando que nós estamos fazendo um ovo tradicional. Ele não é recheado, tá bom? Se fosse recheado, eu ia rechear ele ainda com o recheio da entendi. Então tem a diferença no processo todo. Isso. Volta pra geladeira, depois banha de novo, tá? Então, isso daqui, ó, nós embalamos no papel. Tá? Pegamos a outra parte, que já estava embalada. Tá? Você vai levar para a balança, é que eu já sei quanto vai dar, tá? Mas você leva para a balança e vê quanto vai dar esse daqui, tá? A casquinha dele pesa 130 gramas. Então, ele vai dar 260 gramas, 2 cascas. Como ele é um ovo de
250, você vai completar com bombom até dar 350 gramas, tá bom? Então, você vai pegar os bombons, vai pôr aqui e vai dar 350 gramas, tá bom? Fez esse processo? Nós vamos agora embalar ele como ovo de Páscoa. Vou colocar um durex nas pontas, se você tiver dificuldade em embalar. Eu não gosto nada disso. Você então, não aconselha? Eu não aconselho, tá? Porque de repente é uma criança, pode tirar, grudar no chocolate, né? Eu não aconselho, eu não gosto, mas quem quiser pode. Mas ele fica um pouco mais firme, é isso? Isso. E para colocar o durex, fica firme para ela embalar na folha que nós vamos embalar. Ah, entendi. Tá? Mas tem essa preocupação aí, né? Às vezes a criança vai, pega o chocolate. Em vez de tirar o durex gruda no bombom, sabe como é que é criança? Separa as partes, assim é perigoso. Entendi, então eu legal. prefiro do jeito que tá. Tá. Tá bom? Aí eu vou pegar o copinho. Esse é um copinho. Perfeito. E vou pegar a folha pra gente embalar nossos ovos. Eu vou tirar minha luva, que eu não vou mexer mais nele sem papel, tá? Uhum. Porque para você embalar com luva é complicado. Ah, imagino. Então, deixa eu tirar essa luva. Vamos lá então, Vanja. Tá? Agora nós vamos embalar ele. Esse é um papel saco, que a gente chama, que compra em qualquer loja de confeitaria, tá? E tem também as folhas de poli. É umas folhas que você pode cortar e embalar também no papel. Aí eu vou te mostrar uma coisa que acho que pouca gente conhece, deve ter visto já nas lojas. Essa maquininha aqui, ó, esse aparelhinho aqui, tá? Isso aqui é um embalador de ovos, tá? Quem tem dificuldade de fazer o que eu vou fazer ali, de pôr o copinho já por o ovo, ela pode vir aqui. Deixa eu só ver a posição para ele pegar. Vai dar para você ver? O contrário estava melhor. Assim? Tá bom. Então você vem aqui, ó, com o copinho, coloca o copinho aqui, encaixa ele ali e ele já fica encaixado, tá vendo? Olha só. Aí você vem próprio para isso, então? Próprio para isso. Você vem com o ovo. Vivendo e aprendendo, hein? Já joga aqui. Sai pronto. Sai prontinho. Ei, que beleza, hein? Você dobra aqui, tá vendo? Boa. Tá bom? Isso é a praticidade do dia a dia, porque, né? Eu, como trabalho com pessoas que me ajudam, às vezes tem a dificuldade de embalar, aí você já só ajeita. Ó. Aí nós vamos ajeitar ele bem bonitinho, para não ficar... torto. E vamos pôr o laço. A pessoa pode comprar o laço pronto, que já é esse daqui. Ela compra o laço pronto, puxa a fitinha, sai o laço. Ou pode fazer, depende de cada um. Aí vem até aqui. Vai dar preferência do gosto, né, Vanja? Se a pessoa gosta de fazer laço, sabe fazer, né? Então já deixa pronto com antecedência, porque também é uma dificuldade para fazer, né? Olha aí, pessoal, passo a passo para como embalar um ovo de Páscoa, hein? Olha aqui, a gente dá as dicas da Vanja. É isso aí, Vanja. Mas você vê, tem que ter, de fato, aí uma habilidade. Uma habilidade, né? Tem que gostar. Eu fico imaginando eu embalando esse ovo aí, viu, Vanja? É uma mão de obra, gente. Tem que dar valor. Exatamente. Tem que dar valor. Trabalha, porque, olha, né? Porque é muito... Mas dá para fazer. Seguindo direitinho as orientações da Vanja aqui. Tranquilo. Aí dá para fazer. Claro que o primeiro talvez não fique bom. O segundo já vai ficar mais ou menos. O terceiro já começa a ficar aceitável. No quarto já tá craque, Vanja. Só que dá para comer todos eles. Né? Dá para comer todos eles no quarto ano. Não, mas tem que valorizar esse trabalho aí. Gente, olha que bonito que ficou. Ao vivo, ó. Tudo isso ao vivo. Aí ao nós vivo. Vamos colocar uma etiquetinha. Oi? Vamos colocar a etiqueta.
Ah, entendi. Vamos complementar. Então ele não estava 100% Aqui pronto. a gente vai colocar a etiqueta. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Aqui embaixo, gente, é preciso colocar a etiqueta de validade do produto. Tá bom? Certo. Então, aqui vai uma etiqueta de validade e quem quiser aí tem etiqueta da empresa, né? Coloca aqui atrás com o lacinho. E o ovo tá pronto. Olha que lindo. Ah, ficou sensacional. Gostaram? Eu particularmente achei bem bacana. Gostou, Cristiano? Nosso Cinegra aqui. Quer agradar uma criança, vocês podem fazer um coelhinho, também com um coelhinho. Embalar Opa. ele normalmente, tá vendo? Ó? Ai, que belezinha. Olha Tem só, várias chocolate opções. em formato de De coelho. coelho, tem o branco. Gente, esse ovo eu não vou utilizar para vender. Eu tô pondo na mão, eu não vou utilizar para vender, tá? Não, claro, lógico. Tudo isso está sendo preparado avisando aqui para só nossa pra- participação ao vivo aqui no Isso. Câmara Notícias, certo? Certíssimo. Ó, só uma dúvida, para embalar o chocolate de coelhinho ali, ele é diferente ou é mais ou menos o mesmo procedimento? Não, o chocolate de coelhinho, você vai colocar ele direto no saco transparente. Você não pode embalar porque... Deixa eu tirar tem aqui que da ser- sua frente para não... Uhum. Esse de coelhinho, você vai ter que fechar ele, fazer a mesma forma que nós fizemos com ele, só que em vez de pôr num papel desse, vai pôr num transparente. Tá? Num papel Que daí aparece o transparente. coelho, né? Não fica Aí só aparece formado. o coelho, acho que eu não tô com ele aqui agora. Mas tem uma Ah, etiqueta. tá aqui, ó. Ah, esse aí. É o Boa. mesmo saco, mas ele é transparente. Tá vendo? Ó, ele é aberto, ó. Aí você vai pôr o coelhinho aqui, prontinho, e vai fechar aqui, ó. Vai ficar assim. Vamos pôr uma parte. Coloca aí rapidinho, só pra gente ter uma ideia, porque o pessoal ficou curioso como que faz esse do coelhinho. Aqui tá ele, cola. Gente, pra vocês colar o coelhinho, porque não dá pra pôr ele assim dentro ali, vai ficar assim, né, Fê? Pega uma forma, aquece ela um pouco no fogo, passa a parte, né? Tira e cola. Vai acertando as pontinhas aqui, ele vai ficar todinho colado. Tá bom? Aí a gente vai colocar aqui no saco. Ó, só que ele não vai ficar certinho. porque eu não vai colei, contornando tá? ele, né? E você vai contornando. Aqui você vai dar o seu toque. Vendo? Aí você vai arrumando. A dificuldade que a gente tem para puxar aqui é a mesma que vai ter aqui se eu não tiver isso. Entendi. Entendeu? Porque ali você viu que ele já saiu Já. trançadinho, bonitinho. Já saiu Isso. certinho, Aí aqui né? você vai contornando. Vai amarrar aqui em cima, arrumar um pouquinho. Embaixo, dobrar. Olha que belezinha, gente. Olha que E vai bacana fazer que o ficou aí, ó. coelhinho. Um coelhinho de Páscoa, não é? Não é? Pra dar de presente. Vamos pôr a fitinha pra ficar mais Vamos, bonitinho? opa! Vamos fazer Vamos fazer completinho aí, completinho, né, né? Vanja? Então a Vanja ensinou pra gente como faz o ovo de Páscoa, né? O passo a passo. Passo a passo. Mostrou na nossa primeira participação como faz um ovo de Páscoa em casa, não é? Passando aí todas as orientações, todas as dicas. E agora, como embalar o chocolate, né? A gente já embalou esse ovo de Páscoa aqui, ó. Mostra pra gente de novo aqui, Cristiano Rivas. Beleza, e agora, portanto, a Vanja tá mostrando como embala o chocolate de coelhinho, porque a criançada adora, né, Vanja? Adora. Nossa, tudo que é novidade. A criançada já gosta de Criançada chocolate, né, já Gabriel? gosta. Ainda mais com o formato de coelhinho da Páscoa. Será que é só criança? Se você der assim pra tua esposa, um coelhinho desse, né, gente? Ah, vai Olha que gostar, hein? lindinho, ó. Ela é viciada em chocolate. Olha. Lindo, né? O que vocês acharam? Vou levar isso pra ela, então. Pode? Pode, lógico que pode. Eu posso mais bonitinho, tá? É isso aí. Mais alguma coisa, Vanja? Desde já, eu agradeço muito a sua participação aqui no Câmara Notícia, explicando para o pessoal que está acompanhando como faz o ovo, como embala o ovo, não é? O chocolate. Mais alguma coisa que você queira falar Não. para gente? Agradeço vocês pelo convite novamente de estar aqui.
E também peço para todo mundo seguir minha página. Opa, no Instagram? No Instagram. No Instagram? No Instagram, assim, ó, Mel da Vespa. Mel da Vespa, isso tá aí. Bom? Sigam minha página. Quem tiver dúvida, quiser fazer um curso, ou mesmo está com dificuldade, pode me chamar no Mel da Vespa, que eu dou orientações também. Lá no Instagram. No inbox do Isso, tá? Valeu. Valeu? Obrigado. Eu agradeço por vocês, participar obrigada, conosco ao vivo. Obrigada, É isso aí, Cristiano. Gabriel Castro. Olha só, para quem gosta de chocolate, com certeza é muita gente que gosta de chocolate, como disse a Vânia, não apenas as crianças, os adultos também. Essa foi certamente aí uma grande aula da Vânia. Volto com você e Feliz Páscoa, Gabriel. Feliz Páscoa, tá chegando, Gabriel. hein? Tudo de bom. Feliz Páscoa para vocês também, a Vânia Lodge e também o André Aranha. Se deu bem neste link aí, já vai sair com um coelhinho, já vai agradar a esposa também. Um passo a passo maravilhoso da Vânia ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia. Muito bacana, ensinando você aí de casa e também o trabalho dessa excelente profissional, a Vânia, que é chocolatier. 1h01, vamos fazer o seguinte, rapidíssimo intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar sobre bom humor no ambiente de trabalho. Quando você chega para trabalhar, você chega com bom humor ou você fecha a cara para ter um ar de seriedade? Será que passa esse ar mesmo? Já já depois do intervalo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Como é o seu comportamento no ambiente de trabalho? Você é bem-humorado ou assim que chega já fecha a cara e se concentra nas suas atividades? Duas professoras e escritoras norte-americanas, a Jennifer Acker e a Naomi Bagdonas, ouviram 1.400.000 pessoas de 166 países que, ao chegar ao trabalho, o nosso humor cai. Por que será que isso acontece? Bom, eu converso agora com a Lu Magalhães, presidente da Primavera Editorial, sócia do Publish News e do hashtag Coisa de Livreiro, e está no mercado há mais de 20 anos e vai nos contar o que acontece no ambiente corporativo. Então, Lu, seja bem-vinda, boa tarde. E você em algum momento já se pegou com a cara fechada toda vez que entrava no trabalho? Então, acho que essa... Oi, Gabriel, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. E antes de mais nada, né? Vamos começar no bom humor, né? Sempre. Eu tenho um espírito, vamos dizer assim, uma sistemática que eu sempre olho o positivo da vida. Então, isso para mim é muito importante. E manter essa leveza no meu ambiente de trabalho, ou nas empresas que eu já trabalhei, ou nas empresas que eu trabalho atualmente, isso para mim é essencial. Eu acho que a gente traz uma leveza, a gente traz criatividade. E também, o que eu quero dizer do bom humor, não é aquela piada sem graça que cutuca as pessoas, não é isso. É só um espírito para frente, para cima, e que tudo vai dar certo. E então, isso, ao mesmo tempo, só emendando, né, respondendo essa pergunta, foi um problema para mim há um tempo atrás, porque eu trabalhava em empresas de consultoria, onde, quando você chega no cliente da empresa para resolver algum problema ou para apontar melhorias, o bom humor não é bem visto, porque ele é como se fosse um sinônimo de incompetência ou de não profundidade do assunto. Só vale você falar sisudamente, seriamente aquele assunto para ter força, né? E passar consistência. E isso, para mim, de verdade, é furo na água. Com certeza. Porque para mim isso não é assim, né? Você pode falar de uma maneira para cima, ou uma maneira e de ser competente, ser consistente, ser tudo, né? Acho que é essa a questão que ficou assim, mostrada nessa pesquisa que essas professoras fizeram.
que eu achei muito interessante. Sem sombra de dúvidas, né? E de muitos países e muitas pessoas. Então, essa pesquisa realmente ela é muito importante. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. Ô Lu, eu lembro que você participou do Câmara Total na época do dia 11 de janeiro de 2021. Era um cenário de pandemia bem diferente do que nós estamos vivendo, né? E na época nós conversamos sobre inovação, planejamento, possibilidade de prosperar. Pouco mais de um ano depois, você enxerga que, no geral, nós evoluímos, estamos conseguindo seguir em frente ou estagnamos, voltamos muitas casas? Porque eu acho que tem relação sobre os dois assuntos, né? O bom humor no ambiente de trabalho para você conseguir inovar, para você conseguir produzir mais, para você se planejar e ter um sucesso profissional. Eu acho que, de modo geral, a humanidade progrediu, né? Vamos dizer assim. Eu acho que progrediu porque superamos. Ainda estamos superando, não estou dizendo que não tivemos perdas, tivemos muito peso negativo, mas eu acho que mostrou, mais uma vez, a flexibilidade e a adaptação do ser humano. E eu acho que a gente está num outro momento. Tirando, acho que a gente conversou em 21, a gente estava no meio da segunda onda, alguma coisa assim, né? Que parecia que ela ia liberar tudo, e aí a gente fechou tudo de novo. E ali eu acho que teve uma depressão muito grande da humanidade. Só que essa volta foi menor, e a gente voltou à força total. Eu acho que essa questão da criatividade, de achar novos meios dentro de empresa, dentro da sua casa, dentro dos relacionamentos, eu acho que isso foi benéfico, por fim, né? Assim, não estou destruindo nada do que a gente perdeu, mas eu acho que foi benéfico. Hoje em dia, eu posso emendar, né? O meu pensamento. Com certeza. Hoje em dia, até eu estava conversando essa semana, eu vejo que a gente está num outro mundo, né? Numa outra volta bem interessante, que as pessoas se acostumaram e se deram bem nesse trabalhar de casa, essa distância e essa aproximação via telas, né? Via a tecnologia, e as pessoas estão num momento que elas estão não querendo voltar a se ver tanto, não querendo voltar 100% para o trabalho. Então, acho que isso é uma questão que também fica. Como que nós vamos nos adaptar novamente, né? Agora que a gente tem um monte de ferramenta, um monte de recurso, e tem gente que não aceita e quer voltar, e às vezes precisa mesmo voltar. Então, acho que a gente está muito mais leve, muito mais, assim, no momento... repensando de novo o que a gente quer e o que a gente não quer fazer. Ô Lu, neste momento de pandemia e até antes, né? Você já precisou responder, nossa, como é que você consegue ser tão leve e bem-humorada com tudo que está acontecendo? E já duvidaram da sua competência por este hábito ou por esta forma de viver? Sim, eu já passei por isso e até eu conto essa história assim muitas vezes na minha vida, sabe? Que justamente nessa empresa de consultoria, que nesse momento de consultoria, hoje é mais diferente porque o mercado editorial é um pouco mais leve, né? Um pouco, apesar do conteúdo ser forte, mas o mercado, as pessoas são mais liberais, mais tranquilas por si só. Mas nesse mundo de consultoria de gestão, até eu trabalhava nessa empresa americana, eu fui questionada uma vez por isso. Não uma vez, mas várias vezes. Tem certeza que você vai falar dessa forma? Tem certeza que você vai fazer essa apresentação? Você está minimizando quando você faz você tem uma atitude ou como que proatividade? Um gesto, um gesto assim corporal mais assim, fala com as mãos, você parece que você está passando uma leveza que não cabe nesse ambiente de trabalho. Então era mais ou menos isso. Você está num banco, você tem que estar séria, sisuda. E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente inibe e põe uma distância quando você tem
essa questão do mau humor, ou da seriedade, ou da cara fechada, você impõe uma distância que é difícil de conectar. E aí você não consegue que o outro trabalhe em prol dos seus objetivos e tudo mais. Então, para mim é complicado, e até uma das coisas que eu falei, então eu preciso repensar se eu quero continuar nesse ambiente, ou se o ambiente vai me aceitar do jeito que eu sou, né? Do jeito que eu acredito que as coisas devam ir. E você teve que se adaptar ou a empresa se adaptou à sua maneira? Eu comecei a escolher as empresas que eu queria trabalhar. Uhum. Claro, isso é vamos dizer assim, é um privilégio que eu tinha em determinado momento da minha vida, claro, não foi no começo, não foi tudo, e aí eu comecei, não, mas eu acho que eu tenho que ter um perfil para trabalhar e fazer consultoria em empresas que aceitam isso de mim, porque senão a gente vai entrar em conflito sempre e não vai ser legal para ninguém, né? Nem para eles que não aceitem, nem para mim que fico forçando uma barra na coisa que eu não acredito. Ô Lu, você entende que quando nós falamos da mulher neste ambiente de trabalho, que é feliz, que passa felicidade, bom humor, que tenta contagiar o ambiente, que a gente sabe que é muito importante o ambiente de trabalho, o julgamento, ele é ainda maior? Eu não gosto muito desse rótulo, né, que a mulher é, mas ele é muito maior mesmo. Ele é muito, às vezes até mal entendido, sabe? Na questão o bom humor ou a brincadeira de uma mulher pode ser entendido como uma proximidade que você não quer dar, uma mudança de sai do profissional, sabe o que eu quero dizer? Parece que você está se oferecendo a sair do profissional. Então, isso é motivo de muita preocupação dentro das empresas, e o respeito é importante, né? O respeito e o entendimento, a empatia de como o outro está trabalhando e está agindo. Esse bom humor no ambiente de trabalho, você entende que precisa começar com o líder? Ele é um termômetro para os funcionários? Porque eu imagino em um ambiente com muitos funcionários, às vezes cada um no seu computador ou cada um trabalhando em uma máquina, e aí chega alguém destoando, né, com bom humor, tentando conversar, claro, em momentos apropriados. Você entende que é um complicador? Eu acho que sim. Eu acho que quando você tem um líder que é bem-humorado e que dá espaço para as pessoas conversarem, discutirem, debaterem, refletir com leveza, você tem um retorno maior da sua equipe. Imagina aquela situação. Bom dia, né? Alguém chega e fala bom dia, e o chefe olha para ela, mas o que você está falando? Já está bagunçando o ambiente. Às vezes a pessoa não fala, mas o gesto, o olhar é para esse lado. Então, a equipe, ou a pessoa, o funcionário já fica travado, né? Ele já, assim, nossa, não posso nem dar bom dia porque já acha que estou bagunçando. Então, no dia seguinte, o que ele faz? Ele já fecha a cara antes de entrar. E aí o outro amigo fecha também. E para você conseguir um trabalho de equipe, uma sinergia e uma interação da sua equipe, você precisa quebrar esse gelo. E aí você faz o esforço, o líder vai fazer um esforço muito maior, e sempre a espiral é para baixo, né? Porque até você conseguir quebrar, e parece que fica todo mundo mal-humorado, todo mundo, cada um por si. Eu acho que isso que leva, né, quando você faz um ambiente muito sisudo, muito sério, muito não aberto, você leva cada um trabalhar por si. Eu estou quieto aqui no meu canto com o meu computador. Se eu estou fazendo besteira, ou se eu estou fazendo alguma coisa boa, não importa. O outro está do lado, a mesma coisa. E aí você vai dispersando, né? Você vai desperdiçando esforços, eu acho. Ô Luiz, você acha que é um dos maiores desafios que nós temos pela frente, né? Porque nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Muitas vezes, para a gente ficar bem informado, nós vemos muitas notícias negativas. E aí, às vezes, a gente chega no ambiente de trabalho e nós temos problemas e a gente não está com aquele bom humor. E a gente está vendo, neste momento que nós estamos vivendo, o home office crescendo, né? Muitas pessoas falam, eu não quero mais ficar na minha empresa, eu quero ficar na minha casa,
porque eu me sinto muito mais à vontade aqui do que no ambiente de trabalho, convivo lá com quem eu não gosto. Esse é um desafio para quem é de recursos humanos, para quem é líder, para quem é um chefe, é atrair esse funcionário para, se precisa ser presencial, então vamos tornar isso aqui um pouquinho mais leve. Esse é um desafio, a pandemia intensificou ainda mais esse processo com esse home office ou trabalho híbrido em alta? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está concorrendo, né? Vamos dizer, o líder que precisa ter sua equipe presencial está concorrendo com a casa da pessoa, com não, sei lá, não usar sapato, e as coisas que a gente na roupa de trabalho, né? Que geralmente é uma roupa, vamos dizer, a parte de cima é uma, a parte de baixo é mais à vontade. Eu acho que é isso, você tem que mostrar e trazer e atrair e mostrar o objetivo. E o que é benéfico você trazer o trabalho presencial, que é bom, como ficar em casa também é bom. Eu acho que nesse momento a gente está pondo na balança e cada um tem que pôr na sua balança para ver aonde pesa mais, onde você tem mais resultado e assim conseguir que você tenha a sua equipe de volta, né? Essa atratividade é importante. Você entende, então, que o bom humor ele ajuda a criar laços, acalma, tensão e pode aumentar o potencial de inovação nas equipes? Com certeza. Esse é meu, vamos dizer, meu mantra. Eu não repito isso toda vez, mas aqui internamente esse é meu objetivo. E como que a gente consegue mudar esta realidade dentro das empresas? Se você entende que é algo a curto prazo, é um trabalho diário, começa individual e depois vai tentando contaminar positivamente o grupo, começa do líder, é de cima para baixo. Como que a gente muda um pouco essa realidade? Porque acho que isso é fundamental dentro das empresas e, como você disse, ainda é elevado, né? A pessoa que é bem-humorada, que é feliz, às vezes fala assim, ela é descompromissada, ela não tá nem aí com o trabalho, eu que tô focado aqui, eu que tô sério, eu que levo esse trabalho para frente. Como é que a gente muda essa realidade? É a curto ou é só a longo prazo? Uma questão também que tem a ver com geração? Eu acho que hoje em dia o meio está mudando e está demandando isso. Então, eu acho que essa questão de despontar, óbvio que se o líder for isso, automaticamente você já acaba descendo isso para a organização. Mas você tentar... primeiro tem que acreditar, né? Primeiro, o líder tem que acreditar se isso é realmente verdade, porque se ele fizer também por fazer, vai parecer um programa cômico, vamos dizer, né? Uma questão aí mais de forçar a barra do que acreditar nisso. Se ele acredita nisso e ele vai mostrando que aos poucos as pessoas podem falar, podem fazer uma piada, podem ser mais leve, pode rir, porque no fundo às vezes é isso, né? Tem ambiente que você não consegue rir de nada. Eu acho que você vai contaminando e você vai gerando essa criatividade. Mas é o que a gente sempre fala, a gente tem que estar aberto para mudanças também, né? E querer essa mudança. E essa pesquisa da Jennifer e da Naomi, né, que ouviu mais de 1 milhão de pessoas, 166 países, mostra que isso não acontece só no Brasil, né? Isso é algo global, é algo para a gente prestar atenção, né? Isso é assustador, né? Porque se você olhar nesses 72 países, 74 países que elas entrevistaram, gente, tem país de chamado primeiro mundo, tem país de economia boa, tem país mais dificuldade, tem políticas diferentes, economias diferentes, pessoas diferentes, costumes diferentes. Quando você vê que isso é quase metade do mundo, né? Que elas falaram, você vê um comportamento muito semelhante, né, em todo mundo. Eu acho que é bem interessante e um alerta muito grande, né, para gente líder, eu acho. É um alerta e um exemplo que a gente deve procurar seguir.
E para todos, né, que são trabalhadores aí, prestarem atenção, né, no seu ambiente de trabalho, como é que você chega, como é que você lida, porque às vezes acaba contaminando o outro, né? Uma atitude sua pode ser aí um gatilho para a gente poder mudar essa situação. Não, bem lembrado isso que você falou, assim, acho que também cabe um pouquinho cada um, né? Você não chegar, sabe quando eu acho que assim, do mesmo jeito que você não deve, é difícil, mas você não deve levar todos os seus pontos negativos para sua casa, do trabalho para sua casa. Você também deveria dar um break. Não é ignorar, não é ignorar todos os problemas do mundo, todos os problemas da sua casa. Mas às vezes quando você leva aquela carga negativa de um lugar para o outro, e ali não tem muita forma, né, muita ação a ser feita. Então, por exemplo, você acabou de ver um desastre na televisão, que aconteceu alguma coisa. Claro que você fica triste, claro, mas se você levar para o seu ambiente da sua casa, com os seus filhos, ou com a sua esposa, o seu marido, ou para o seu trabalho, aquela carga toda negativa, você acaba contaminando também as pessoas negativamente. Então, acho que a gente, cabe a cada ser humano dar, assim, o que é importante é estou num momento difícil, esse é do trabalho, vamos tentar resolver dentro do trabalho. Então, sabe, fazer também esse pequeno filtro é importante, eu acho. Não é negar nada, sim, é só saber aonde a gente ajuda mais, né? Isso que eu quero dizer. São desafios, né? Relacionamento entre pessoas para a gente poder administrar, que é sempre o mais difícil. Lu Magalhães, presidente da Primavera Editorial, sócio do Publish News e do hashtag Coisa de Livreiro, que está no mercado há mais de 20 anos. Muito obrigado novamente por mais uma vez atender a nossa equipe e participar aqui do nosso Câmara Notícia na TV Câmara Campinas. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, sempre voltando num ambiente melhor, viu, Lu? Sempre contando para a gente aqui que estamos conseguindo avançar e melhorar um pouquinho o mundo, nosso bairro, nossa cidade, nossa casa, de pouquinho em pouquinho, mas um cenário melhor. Perfeito. Obrigado vocês pelo espaço e pelo convite de sempre. Muito interessante estar conversando com você. Nós aqui agradecemos, então, a Lu Magalhães participando mais uma vez aqui do nosso Câmara Notícia, falando, né, deste bom humor no ambiente de trabalho e que, infelizmente, muitas vezes ainda tem um preconceito, né, das pessoas sempre olhando um pouquinho torto ou achando uma futilidade, mas que é algo muito importante para o nosso dia a dia. 1h25, você que está nos assistindo, está buscando uma forma de ter uma renda extra? Já pensou em investir em aluguel, mas não tem paciência para lidar com inquilinos e burocracia? Pois o nosso quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai te ajudar e explicar o que são fundos imobiliários e, claro, como investir nisso. Oi, gente, tudo bom? Todo mundo sabe que brasileiro adora investir em imóvel, né? Compra aquela casa, espera valorizar, vai alugando, recebendo aquela renda no final do mês. Mas a gente sabe que cuidar de uma casa é custoso, nem todo mundo tem paciência, mas tem algumas formas menos burocráticas, mais simples de conseguir para viver de renda de aluguel. Na Ponta do Lápis de hoje vai explicar um pouco, vai falar sobre esse tema e a gente trouxe o Wander Vicente, planejador financeiro pessoal. Wander, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre um tema que pode ser tão importante para os brasileiros. Ainda mais nesse momento que a questão de renda está um pouco complicada, né? Com certeza. Eu acho muito legal esse tema porque cada vez mais as pessoas estão se abrindo a novas formas de investir, né? Porque popularmente as pessoas estão muito habituadas com o investimento em casas para ter o aluguel, mas existem formas diferentes que são tão seguras quanto e podem gerar uma renda de forma geral. E como é que a gente faz isso? Nem todo mundo tem aquela paciência de estar lá cuidando da casa, de lidar com o inquilino. Como é que a gente faz para ter essa renda com aluguel? A questão do investimento em imóveis,
é algo que é transmitido para a gente assim, de forma geracional, né? Nossos pais, nossos avós falam bastante isso para a gente, né? Tem um imóvel seu que é algo seguro, mas como você disse, né, Dalila, isso também tem vários impactos, né? Como lidar com inquilino, com períodos em que a casa está desocupada, com manutenção. Então, a possibilidade de usar investimentos como uma forma de gerar renda pode ser uma forma bem atrativa para as pessoas. Basicamente, existem duas formas de você gerar rendimentos a partir dos seus investimentos financeiros. Pode ser investimentos em renda fixa ou investimentos em renda variável. E dentro de renda variável, nós temos o que nós chamamos de fundos de investimentos imobiliários e temos os fundos de investimento em renda variável ou ações. Em ambos os casos, você é capaz de receber dividendos ou o lucro, né, o rendimento do seu investimento, e isso te proporcionar uma renda variável, uma renda no final do mês. Para quem está assistindo, ficou interessado no assunto, e aí, como é que eu faço? Como faz esse investimento? Vamos falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários? O fundo imobiliário, ele se assemelha muito às pessoas que gostam de ter um imóvel e receber um aluguel no final do mês ou no começo do mês. Trata-se basicamente de uma possibilidade onde você adquire cotas em negócios que adquirem galpões, lajes comerciais, escritórios, e esses lugares recebem aluguel dos seus inquilinos, certo? E os fundos, eles distribuem entre os seus cotistas o valor que é recebido desse aluguel, menos os custos, né, de ter essa administração, e isso possibilita que o investidor não precise se preocupar com inquilino, com manutenção, com período de vacância, e também não tem aquele problema de ter um imóvel físico. Como você tem cota dentro de um fundo, a qualquer momento, né, dependendo da sua estratégia, você tem a flexibilidade de entrar no negócio e sair de um negócio. Então, é um tipo de estratégia que, se você estruturar muito bem, e para isso eu recomendo, né, o uso de um profissional que seja devidamente qualificado para estar ao seu lado, você pode construir uma estratégia que, ao invés de ter um único imóvel que te rende um único valor e você está sujeito aos riscos disso, você pode ser cotista em vários negócios e receber uma partezinha do aluguel. Então, você simplesmente troca uma estratégia de ter um imóvel físico por ter uma série de imóveis onde você recebe uma partezinha do aluguel de cada um desses imóveis. É como se eu comprasse um pedacinho de um local que vai ser alugado para diversas outras pessoas, ou escritório, shopping, é como se fosse isso. Exatamente, exatamente. Na verdade, se você construir uma estratégia de uma forma bem assertiva, bem profissional, o seu risco é até menor. Para pensar. Se você tem cotas de diversos negócios, você cria uma diversificação que você não está sujeito ao risco de apenas um local. Então, quando você faz isso de uma maneira estruturada, isso pode ser até uma estratégia para proteger o seu patrimônio e, no longo prazo, até ter melhores resultados. Eu ia perguntar sobre isso, sobre os riscos, para quem nunca investiu nisso. É muito burocrático, é muito difícil, ou quem está começando pode tentar se aventurar? Muito simples. O investimento, por exemplo, em fundos imobiliários começam a partir de valores muito pequenos, tá? Tem tipos de fundos que começam a partir de 10, 15 reais e vão até valores mais altos, mas é totalmente diferente, por exemplo, de você ter que adquirir um imóvel, tá? Tem muitas pessoas que já trocam o investimento num único imóvel por ter diversos tipos de investimento, e dentro desses investimentos, uma parcela são fundos imobiliários, exatamente pela facilidade. Basta a pessoa ter acesso a uma corretora, a um banco, e de forma muito prática ela consegue investir em fundos imobiliários, tá? É bem simples mesmo. E é uma rentabilidade que é fixa, ela é sempre um valor, varia? Como é que funciona essa parte? Não, os fundos imobiliários, de forma geral, que estão associados ao que nós chamamos de tijolos, né, a locais físicos,
eles dependem basicamente do inquilino pagar, do imóvel estar alugado. Então, pode existir uma oscilação no valor que você vai receber por cota que você tem, tá? Mas se você parar para pensar bem, um imóvel físico, vamos supor que você tem uma residência, que dentro de um período de 5, 10 anos, você vai passar 15, 20% do tempo também desocupado, você vai ter custo de manutenção, você vai ter, quando estiver desocupado, se for um apartamento, você vai ter que pagar condomínio, IPTU, custo mínimo de energia, custo mínimo de água. Então, no final, um imóvel físico, de certa forma, também gera uma renda que se assemelha à variável, porque você tem um período que ela anda de maneira fixa, mas ao longo do tempo, com essas oscilações, você também tem uma variação no seu rendimento. Então, você não pode descartar, por exemplo, um investimento num fundo imobiliário ou outro tipo de investimento por causa da oscilação. O mais importante é você ter uma estratégia que condiza com o seu momento e condiza com os seus objetivos e usar as possibilidades a seu favor. De uma forma resumida, você vai receber aquele valor dependendo da situação que pode oscilar, mas ali todo mês, como se estivesse alugando a casa, mas no caso, outra pessoa está cuidando das partes burocráticas. Exatamente. Você não tem contato direto com nenhum inquilino, né? Você não fica responsável exatamente por ter essa parte burocrática e você recebe um pedacinho daquele aluguel todos os meses na sua conta. E você pode, como você mesmo falou, começar com um valor pequeno e ao longo do tempo aumentando. Sim, muitas pessoas começam assim, começam comprando pequenos grupos de cotas e, às vezes, com os próprios recebimentos, se a pessoa não tem necessidade daquele recurso no momento, a pessoa vai acumulando e compra mais cotas, mais uma cota, mais outra cota. E ao longo do tempo a pessoa forma a sua carteira de fundos imobiliários. Por exemplo, sendo mais específico sobre fundos imobiliários, tá? É uma forma bem prática e eu estava lendo, não sei se essa informação eu li da forma correta, mas você pode me corrigir. Esse tipo de investimento, ele tem isenção fiscal? Exatamente. Os dividendos, né, ou os dividendos não, os rendimentos, né, dos fundos imobiliários, ele tem isenção. Você só paga sobre o lucro quando você compra e vende a cota, você paga sobre o lucro da cota, mas o recebimento dos dividendos tem uma isenção fiscal, o que pode gerar, dentro de um comparativo entre a alocação imobiliária e os recebimentos de fundos imobiliários, dependendo da comparação que você fizer, essa pode ser uma das vantagens que torna mais viável o investimento em fundos imobiliários, tá? É uma análise que um planejador financeiro consegue fazer para você, mas pode ser uma estratégia importante até para você economizar dinheiro no final das contas. O Wander deu umas dicas super interessantes aí. Investir não tá tão complicado assim, mas deixa uma última dica aí para fechar aí o assunto para quem está assistindo. O mais importante de tudo é você estar aberto à possibilidade de investimento. Não se feche exatamente aquilo que você conhece. O mundo muda bastante e as formas de você investir também mudam. Então, quanto mais você estiver aberto a buscar conhecimento sobre possibilidades, maior vai ser a chance de você ter sucesso na sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Então, minha maior dica é, se você quer buscar uma forma de gerar rendimento além do imóvel físico, converse com algum profissional da área de finanças que a pessoa vai poder te explicar todas as possibilidades. Aqui nós discutimos especificamente mais fundos imobiliários, mas existem outras e isso pode fazer total diferença na sua vida. Wander, obrigada pelas dicas, obrigada pelo seu tempo novamente aqui na TV Câmara Campinas, por dividir todas as informações aqui com a gente. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra, a gente espera que tenha, quem sabe, instigado alguém a virar um grande investidor, começar a investir em fundos imobiliários ou alguma outra forma de investimento. A gente encerra o programa de hoje, mas a programação da TV Câmara Campinas continua e a gente espera que você continue com a gente. Eu encontro vocês no próximo programa, na próxima edição do Na Ponta do Lápis. Até mais.
Quinta-feira de tempo aberto aqui em Campinas. Hoje o sol aparece durante todo o dia e o calor continua forte, viu? Neste momento, 30 graus. Para amanhã, sexta-feira, o sol também aparece, mas a nebulosidade aumenta bastante, viu? Tem previsão de chuva. Então, apesar do calor, se for sair de casa, não esqueça o guarda-chuva nesta sexta-feira. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, 8 de abril, mínima de 19 graus. Você percebe que essa temperatura sobe, faz calor na sexta-feira, podendo chegar aos 32 graus, mas com previsão de chuva também para a tarde. E o nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã após as audiências públicas. Até lá. Tchau, tchau.